Não é um país que entende mesmo essa história de criança é o futuro do país? Ninguém entende Ninguém mais, entende sabia? de fato. Porque depois disso aqui, de smartphone, rede social, todo mundo quer agora. É que isso foi dado também um poder absurdo na mão de todos. Exato. A pessoa se forma já quer ser CEO. Não quero começar de baixo. Eu tenho capacidade de ser CEO. Da própria empresa, né? É. Ou da empresa dos outros mesmo. Ela entra, já quer ser CEO amanhã. Aí fala, não consegue, na segunda semana não consegue uma promoção. Ah, é um ambiente tóxico. Então a gente tem hoje uma geração de gente de porcelana. Que não respeita processos. Não respeita processo. E o processo é a chave da ciência e, portanto, o processo é a chave da democracia. Bom, vamos trazer um pouco mais aqui Vamos do que está descer para a acontecendo terra. hoje. Não, isso é muito importante, como você deixou claro e embasou tudo que a gente vai agora tocar nos pontos atuais. Ok, essas manifestações, você deixou muito claro, de fato, do jeito que estão sendo feitas, sem um entendimento real, é espelhar o que era feito do outro lado, feito desse, e não vai levar nada a lugar nenhum. Ou seja, resumindo... Muito embora a razão inicial seja diferente. Essa manifestação dos caminhoneiros ela é muito sui generis. Por quê? Quando o MTST faz uma manifestação, ele faz uma manifestação por um direito líquido e certo. E Então algo ele pra sabe eles ali, o que aquele pede. grupo, né? Ele sabe o que pede. Porque tá lá, tem direito à moradia, tá reclamando com uma coisa que realmente lhe está sendo violada. Com razão ou sem razão, eu não sei, mas o direito está aquele lá e está límpido, está bonito. Essa manifestação é muito complicada da gente chegar numa conclusão. Por quê? O que aconteceu dessa vez que nunca aconteceu na história? Nós temos uma democracia, pelo menos no papel. Tá lá, gosta, não gosta, tem a eleição. Tem a propaganda eleitoral, aquela bosta que a gente é obrigado a ouvir todo dia. A pessoa vai lá, vota e o resultado do voto foi aquele. O que aconteceu de diferente, que não é previsto em nenhuma legislação nossa, foi que o TSE, nesta eleição, ele mudou as regras do jogo sem poder mudar. Ao meio-dia, debaixo de poste, com todo mundo tendo informação, vendo o que está acontecendo e sem corar. O TSE, então, ele inverteu a ordem democrática, rasgou a Constituição na cara de todo mundo sem se justificar e não tem previsão legal para isso. O que acontece se o TSE fizer isso? Não tem. Então, isso que eu quero entender. Qual é essa mudança que o TSE fez diferente de agora? Do nada ele foi lá... O que mudou exatamente? Foi essa questão da censura, essa questão do... Qual foi a mudança? Eu nem preciso entrar na questão da censura, que isso fica ínfimo diante das outras coisas. Vamos lá. A Constituição diz que qualquer norma, regra de eleições tem que ser aprovada pelo Congresso com, no mínimo, 1 ano antes do início das eleições próximas. Senão ela não vale. Tá. Então, o isso já estava lá, era a regra. Sempre foi. Certo. Sempre foi. Há 34 anos a regra é essa. Certo. Então, o Congresso, que tem que... Só o Congresso pode fazer a regra. Só. E para ele fazer regra para eleição, tem que ser no mínimo 1 ano antes. No mínimo, não, no máximo, desculpa. Tá. No máximo 1 ano antes. 1 ano e 1 dia já não pode valer para a próxima eleição. Certo. Só para outra. Bom, isso já foi diferente dessa. Já, por quê? O Congresso está obrigado a isso. Tem a regra e tem a regulamentação da regra. A regulamentação da regra geralmente é feita por resolução do Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral, que não pode inventar regra, não pode. Ele regulamenta, ele faz uma resolução de como que essa regra vai funcionar. Essas resoluções só podem ser feitas até o dia 5 de março do ano que vai ter as eleições. São esses 2 parâmetros. O que aconteceu esse ano? O Congresso não pode fazer regra até, no máximo, 1 ano antes. O TSE fez regra. Congresso. O TSE fez regra durante a eleição.
O Congresso, que é o Congresso, não pode fazer regra. O TSE fez nem podendo fazer regra. Mas ele fez regras através de resolução. Mas ele fez isso na segunda semana de outubro. Março, ó, já foi faz tempo. Aí ele, com essa regulamentação, que é um disfarce para as regras que ele criou, ele suprimiu o devido processo legal. Que é uma coisa que a Constituição não admite nunca que seja suprimida. Ou seja, ele teve uma decisão, falou, falar que fulano é tal coisa é errado. Já tem essa decisão lá na gaveta. Alguém fez uma denúncia de alguém que falou que fulano é tal, ele não chama mais o fulano para se defender, já pune. Outra coisa que ele fez foi, 13 anos atrás, em 2009, o STF, ele baniu a lei de imprensa porque ela falou que ela era totalmente incompatível com a Constituição de 88. E essa resolução retomou dispositivos da lei de imprensa que foi revogada pelo próprio STF. E todo mundo vendo aqui. Sim, e aí? E o que é essa Exatamente. indignação? E é por isso que essa manifestação dos caminhoneiros não é simples de ser julgada. Porque é um povo que viu o processo eleitoral ser estuprado pela justiça que deveria zelar pela Constituição e não existindo uma resposta do direito para o que acontece quando o guardião da Constituição caga em cima da Constituição, o que eles vão fazer? Parar. Porque eles não sabem o que... mas estão pedindo intervenção militar. Mas estão pedindo intervenção federal. Eles estão pedindo qualquer coisa porque não tem resposta. É um povo abusado, é um povo que foi cerceado do seu direito de ter um período de campanha equânime, liso, legal, constitucional. É um povo que foi lesado achando que o seu candidato não foi eleito por essas barbaridades feitas pelo TSE e pelo STF à luz do dia. É um povo que foi violentado, mas que para essa violência que ele sofreu não tem uma resposta no direito, então ele está pedindo tudo. Mas enquanto está pedindo tudo, tem o lado oposto, que é metade do país, e aí é que entra a questão. A outra, tá muito claro como você colocou, é aquela velha história, se a gente falar então, esquece lado, esquerda ou direita, seres humanos, olha aqui, tá aqui. O fanatismo, que é a história, time de futebol, não foi falta. O cara fala, não importa. Ele até tá vendo, mas ele nega porque ele não pode aceitar que o outro time tá certo. Aí é que entra a questão. É isso o que está sendo feito? Você acredita de fato que a esquerda enxerga, mas não admite? Ou a esquerda segue com algum tipo de argumento que eu gostaria de entender? Olha, o torcedor de futebol enxerga, mas não admite quando é a favor do time dele. Sim, mas... A coisa ficou tão bizarra que a gente tem o Palmeiras, o Corinthians e o judiciário virou árbitro de futebol. Quando o árbitro faz merda, o time da torcida que ganhou não admite que o árbitro fez merda. Mas o outro sim. Agora, como não existe árbitro em cima desse árbitro, o que resta? Resta a indignação. Mas isso não é futebol, porque isso mexe com a vida das pessoas. É o trabalho dela. O futebol acabou. Você brigou, discutiu no máximo bar. não foi campeão. Exato, desfez uma amizade. Mas nesse caso, a gente fazer a democracia brasileira ser reduzida a uma partida de futebol é impossível, porque a democracia é a educação do meu filho, a manutenção do meu emprego, a valorização do meu salário, o valor que ele tem diante da inflação, a minha liberdade, não só para falar de futebol, mas para falar de tudo. Ou seja, se a gente pegar isso que aconteceu, digamos que o TSE e STF não tivessem feito o que fizeram e tudo tivesse ok, e de fato Lula tivesse sido eleito,
Aí Não seria haveria outra razão. história. Seria. Aí é onde você reconhece Exato. a derrota, entende que a maioria votou e a maioria quis e lida-se com isso. Ou seja, a Perfeito. grande frustração é por causa do processo eleitoral. Isso foi feito à luz do dia, sem vergonha, sem coragem, na frente de todo mundo e sem dar satisfação. É isso. Eu tenho a decisão. Enfia a goela abaixo. Aceita. Foi assim. Tem Agora, que- eu não acredito que teve fraude na urna. Eu não acredito. E não dá que- pra saber se qualquer outra coisa. se ia ser diferente. Mas eu não posso tapar os olhos diante do assassinato do direito brasileiro e da Constituição brasileira. E um tribunal que já está desacreditado, porque agora não pode prisão em segunda instância, agora pode. Agora não pode mais. A Constituição é a mesma há 34 anos. Esse ponto da condenação em segunda instância, que é a questão da presunção de inocência e da não punição antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, é o mesmo texto há 34 anos. Por que mudou agora? O que responde? E um povo que já não tem educação cidadã, não desconhece a Constituição, desconhece direito, não estou pedindo para ninguém desconhecer. Mas eu tenho um texto que há 34 anos é a mesma coisa. Não mudou nem acento na palavra. Aí na hora da eleição muda?